Como foi dito também na leitura da ata, coube a mim o privilégio e a responsabilidade da meditação nesta hora. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ler um texto que fala sobre um servo de Deus, que foi também chamado por ele, um chamado ministerial. Juízes capítulo 6, gostaria de ler dois trechos deste capítulo, a partir do versículo 11 até o versículo 16, e a partir do verso 34 até o verso 40. Juízes 6, de 11 a 16 e de 34 a 40. No versículo 11 lemos: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por esta rica oportunidade. Agradecemos pela Tua palavra que fala ao nosso coração e pedimos, Pai, que o Teu Espírito esteja dirigindo mente e coração de cada um de nós aqui, para que as lições que tens reservado para nós nesta hora, possamos receber e aplicar no nosso viver. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos numa noite de consagração de vida. E nós lembramos do texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, quando o apóstolo Paulo cita
a respeito da consagração ao ministério, ele diz: aquele que aspira, que almeja ao ministério, ao episcopado, excelente obra deseja. Aqui nós temos Gideão, que foi chamado por Deus também. Essa aspiração de que Paulo fala, aquele que aspira ao episcopado, é algo que Deus vai e coloca no coração, é um despertamento, uma inquietação a respeito de algo que ele tem por ser feito. E a gente vai ver que na história de Gideão foi isso que aconteceu também. Gideão foi chamado também por Deus. Gideão foi chamado no momento de dificuldade, no momento de luta. E aí a gente pensa também naquilo que são as nossas lutas da vida, aquilo que enfrentamos, e de que maneira as lições que poderemos extrair desse texto terão aplicação na vida também de cada um de nós. Quem foi chamado aqui nesse texto foi Gideão. E Gideão tinha uma preocupação, um propósito. No versículo 13 a gente vê a inquietação de Gideão. Quando o anjo do Senhor se dirige a ele e diz: ser corajoso, varão valoroso, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão diz: como é que isso pode ser realidade? Como é que Deus pode estar conosco se nós estamos no meio de uma situação difícil? Como era a situação? A situação era aquela de que o povo de Israel cuidava da terra, arava a terra, plantava, e quando chegava na hora da colheita, os midianitas então vinham e acabavam com tudo, levavam tudo. No momento de colher, eles vinham e tomavam tudo. E eles vinham numa quantidade tão grande que os israelitas não tinham muito o que fazer. Não tinham como se defender. O texto bíblico diz que eles eram numerosos como a areia da praia do mar. A quantidade de camelos que eles traziam era enorme, justamente para levar tudo aquilo que encontrassem pelo caminho. O povo de Israel começou a esconder alimento em cavernas. Colhia o mais cedo possível o que estivesse ao alcance já de ser colhido e escondiam em lugares para que depois que os midianitas passassem, eles pudessem ter alguma coisa com que se alimentar. E Gideão estava inquieto a respeito dessa realidade. E na hora que o anjo lhe dirige a palavra, ele responde dizendo: como eu posso saber que Deus está conosco? Como eu posso saber que Deus está conosco? Mas o versículo, um dos versículos que precede esse texto que nós lemos, mostra que o povo, depois de muito sofrimento, e aquele sofrimento do povo é porque o povo tinha se esquecido daquilo que Deus havia ordenado. O povo começou a deixar de lado a adoração a Deus e começou a adorar a Baal, a Azerá. E Deus então disse: ok, então experimentem um tempo sem a minha presença, experimentem o que é que acontece. E então Deus vem e chama Gideão como resposta. Gideão tinha uma preocupação, um propósito de ver o agir de Deus. Ele estava fazendo o que estava ao alcance. Ele estava fazendo o que estava à mão. Ele estava dentro daquele grupo de pessoas que se antecipava na colheita. E ele estava mesmo malhando o trigo num lugar onde se pisavam uvas. Ele não foi fazer o trabalho onde normalmente é feito. E então, talvez os inimigos tivessem olheiros que pudessem vislumbrar quem já está colhendo e malhando o trigo. Ele vai então para um lugar onde ninguém espera e ali ele começa a, colhendo o trigo, malhar o trigo ali, naquele lagar, naquele lugar de prensar uvas.
Ao mesmo tempo, esse homem que foi chamado, ele tinha um espírito de humildade. No versículo 15, nós vemos quando ele diz: meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Parece que Deus escolhe exatamente o mais improvável. Deus escolhe aquilo que pode parecer, no registro da palavra de Deus, o mais difícil. Quando Deus escolhe a formação de um povo, quem é que Ele escolhe? Ele escolhe um homem de 75 anos, uma mulher de 65 anos, que era estéril, não tinha filhos. E Deus parece que faz a coisa ficar mais complicada ainda. Porque a gente poderia pensar que depois do chamado de Abraão para ser o pai de uma grande nação, que Deus o fizesse então ter muitos filhos, um filho por ano, né? De tal maneira que logo aquela multiplicação começasse. Mas passam-se 25 anos até nascer aquele filho da promessa. Quando Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos. E aí lhe nasce um filho. Aquele seu filho prometido tem 2 filhos. E parece que Deus se utiliza mesmo de meios improváveis. A gente pode se referir a Nelson dizendo que Nelson veio não de uma família evangélica, não teve aquela formação evangélica, mas no momento quando Deus o chamou para junto de si, quando ele entendeu que Deus o estava chamando para entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo, então ele entregou-se por inteiro. Entregou-se por inteiro, e as igrejas por onde passou, os pastores dando testemunho daquilo que ele pôde realizar, ser um auxílio no ministério. Porque Deus deseja operar em quem possa reconhecer nele o poder, em quem possa reconhecer que Deus é quem opera em nós, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Gideão achava-se assim, como alguém que não conseguiria resultados tão positivos, mas o Senhor o chamou. É Deus quem o busca. O anjo do Senhor vai até embaixo daquele carvalho e senta-se ali, próximo ao lugar onde Gideão estava malhando trigo no lagar. E diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A primeira coisa do chamado do Senhor, aquilo que o anjo então compartilha, é de que o Senhor está contigo, Gideão. E tenho certeza de que, por aquilo que temos visto, mesmo na vida de Nelson, a presença do Senhor tem feito toda a diferença. E na nossa vida, a presença do Senhor faz toda a diferença. Quando enfrentamos momentos difíceis, a sua presença é imprescindível. Quando sentimos que parece que estamos sós no mundo, mas nós nunca estamos sós, porque o Senhor Jesus foi que prometeu: estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. A outra coisa que nós vemos aqui em Gideão, é que quando Gideão apresenta toda aquela queixa, dizendo: Deus se esqueceu de nós, aí no versículo 14, o anjo então diz: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. O que essa frase nos diz é que Deus já tem dado a capacidade, Deus já capacitou através do seu Espírito com todos os dons necessários para o exercício daquilo que Ele tem para cada um de nós. Isto se aplica ao pastor Edson
Nelson Edson, nesse instante, nesse momento em que celebramos esta consagração, isto se aplica a cada um de nós. Deus tem capacitado cada um de nós para aquilo que Ele tem que realizemos. O que Ele tem como propósito na nossa vida, Ele já colocou em nós. E então, a palavra que o anjo diz para Gideão naquela ocasião, é aquilo que Ele diz para nós também. Com a força que você tem. Aquilo que Deus já tem colocado. Claro que em primeiro lugar vem a palavra anterior: o Senhor estará com você. Saiba que você não estará sozinho. Você tem a capacitação dada por Deus, e Deus promete que estará junto para a realização daquilo que Ele tem para cada um de nós. E é Ele que comissiona. A segunda parte desse versículo 14 diz: não sou eu que o está enviando? Não te enviei eu? E então, se Deus envia, Ele capacita, Ele inspira, Ele usa da maneira como Ele quer, para a realização dos seus propósitos. Gideão foi chamado por Deus. E aí, a gente tem agora a tarefa que Gideão tinha pela frente. O que ele tinha era libertar o povo daquela situação diante dos midianitas. Gideão se sentia pequeno. A tarefa era difícil. O povo era inexperiente na batalha. Mas era Deus que estava mandando. Gideão está inseguro, ele era como nós somos. E diante de uma tarefa muito grande, a gente pode se sentir insuficiente. A gente pode achar que não vai dar conta daquela tarefa. Mesmo com esta palavra que o anjo traz para Gideão, nós vimos no texto que ele ainda fica em dúvida: será que é Deus mesmo que está falando? Será que isso que eu estou entendendo não vem da minha própria mente? Será que essa pessoa que apareceu e que me disse tudo isso, será que vem de Deus realmente? Ele pede então aquelas duas provas que nós lemos. Primeiro ele diz para Deus: eu vou colocar uma porção de lã no terreno. E se tu és quem está falando, que haja orvalho somente na lã, tudo em volta esteja seco. E no dia seguinte, ele pega aquela porção de lã e espreme, e a tradução NVI vai dizer que ele enche uma tigela de água, diz aqui, né? Outra tradução diz uma taça. A gente não vai pensar naquela taça de vidro, naquela época, havia ali, era uma caneca de barro, né? Que servia de copo, e ele enche aquele copo com a água que ele espreme daquela lã. E ao redor, tudo seco. E acho que ao longo daquele dia, Gideão deve ter ficado ainda pensando: mas se foi algum efeito natural, alguma coisa que aquela lã absorveu todo o orvalho que estava em volta. Então ele pede a Deus o contrário, e ele diz: Deus, faz agora o oposto. Eu vou colocar a porção de lã, e eu peço que agora esteja tudo molhado de orvalho ao redor, e a lã esteja seca. E o texto bíblico diz que foi exatamente isso que aconteceu. E Gideão então tem essa prova de que Deus é que o estava chamando. O sabermos que Deus é que nos chama, Ele é que desperta em nós, Ele é que coloca em nós o desejo de realizar alguma coisa. De repente você pode estar vendo uma área no trabalho da igreja e você diz: poxa, como tal coisa poderia estar sendo feita nessa área? Parece que aquelas pessoas estão precisando de mais alguém. Eu creio que tenho condição de auxiliar.
Pode ser que seja Deus falando no seu coração, exatamente despertando nesse sentido. Gideão nunca imaginou que iria liderar um exército. Ele estava só malhando o trigo num lugar onde se prensam as uvas. E era Deus que o estava chamando. A tarefa era difícil. Gideão coloca provas diante de Deus e Deus acrescenta mais dificuldade. Se a gente for para o capítulo 7, a gente vai ver que Gideão vai tocar trombeta e vai chamar então todo o povo para a luta, e o povo se reúne, e se reúne num lugar chamado Fonte de Arode. Arode quer dizer terror ou tremura. É muito provável que esse nome tenha sido dado exatamente por aquilo que aconteceu nesse lugar, que iria acontecer neste lugar. Como a narrativa é posterior, faz menção ao nome pelo qual já é conhecida aquela região, mas esse nome pode advir exatamente daquilo que está por acontecer. Porque naquele lugar, Deus diz a Gideão: Gideão, tem muita gente com você. Eu mencionei o número daqueles que faziam o exército dos midianitas. O povo de Israel, ao se congregar, soma um total de 32 mil homens preparados ali para a batalha. Mas Deus então diz para Gideão: você está com muita gente. Diga agora que quem estiver com medo, volte para casa. Quem não tiver coragem de seguir adiante, volte para casa. Imagine um general do exército dizendo isso para o seu exército: quem tiver com medo, pode voltar. E o que aconteceu é que daqueles 32 mil, 22 mil voltaram para casa, ficaram apenas 10 mil com Gideão. E aí Deus olha para aquele grupo e diz: Gideão, ainda tem muita gente. E aí diz: leve o exército para beber água. Aquele que apanhar a água com a mão para beber, você separa para você. Quem se abaixar para beber como se fosse um animal, então esse você manda voltar para casa. E daqueles 10 mil, apenas 300 homens foram selecionados por Gideão, porque tomaram a água com a mão para beber. Aí a sabedoria na recomendação dada por Deus para essa seleção, porque aquele que toma a água com a mão está ainda atento ao que acontece em redor, para não ser surpreendido pelo inimigo enquanto bebe água. E aqueles 300 homens então são selecionados agora por Deus. E aí coloque-se no lugar de Gideão. Como é que estaria o coração de Gideão? Se com 32 mil ele ainda pediu a Deus aquelas duas provas que a gente mencionou, imagine agora, com apenas 300 homens para lutar com um exército incrivelmente numeroso. E aí Deus é quem toma a iniciativa. E aí Deus diz para Gideão: Gideão, se você ainda está com medo, chame o seu escudeiro, seu auxiliar de armas, e desça agora à noite, vá até o acampamento dos midianitas. E Gideão então vai até o acampamento e chega próximo a um lugar onde há uma sentinela. E na hora da rendição, quem vem para render aquela sentinela diz: eu acabei de ter um sonho em que eu via um pão que se deslocava e bateu contra a barraca do nosso comandante, e a barraca desarmou, caiu. E o amigo então disse: isso nada mais é, esse pão nada mais é do que Gideão, e o Deus de Gideão vai nos entregar a ele em batalha. E Gideão viu então que até o inimigo já acreditava que Deus iria entregar o exército. Gideão então divide aquele grupo de 300 em 3 outros grupos de 100, cada um levando
um vaso de barro e uma tocha e uma corneta. E no momento que Gideão toca a corneta, todos aqueles homens quebram aquele vaso, levantam as tochas e tocam as trombetas. E gritam então pelo Senhor e por Gideão. O povo está ao redor, cercando o acampamento dos midianitas, mas apenas 3 grupos de 100 homens. E Gideão disse: você vai fazer isso e você fica no lugar. E o povo então ficou tocando a trombeta e gritando e com as tochas na mão. E o exército dos midianitas, ao acordar com todo aquele som, no meio da escuridão, confundem-se um com o outro, e eles próprios começam a se ferir entre si. E quem sobrevive àquele momento foge, achando que Gideão está vindo com um número muito grande de soldados. E há a vitória naquele momento, e os midianitas deixaram de furtar tudo aquilo que era a produção do povo de Israel. Nessa batalha, a gente pode extrair lições das lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, mas que com Deus, sob a orientação de Deus, existe a certeza de vitória. Colocando-nos nas mãos de Deus, para fazer o que Deus manda, existe a certeza da vitória. Pastor Nelson tem à sua frente um ministério ainda desconhecido. Deus é que sabe como será daqui para frente. Mas, ao lado de Deus, lutando de acordo com aquilo que Deus orienta, a vitória é certa. É Ele que acrescenta. Já citamos o texto que diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou mesmo pensamos, pelo seu poder que opera em nós. E a Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. Nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3. Nesse instante, portanto, desta consagração de vida, a certeza é de que dificuldades estarão sempre à frente, mas a certeza é também de que com Deus experimentamos vitórias. Cada um na nossa vida temos sempre a oportunidade de escolha. Na experiência de hoje à noite, Nelson sentiu o chamado de Deus, trabalhou para a sua preparação para o cumprimento desse chamado, formou-se em teologia pela Faculdade Batista do Paraná, mas enquanto fazia isso, já estava vamos dizer, de mangas arregaçadas, né? Trabalhando na obra do Senhor, envolvido com o trabalho, e Deus então preparou todo o caminho para que nesta noite ele pudesse ser consagrado ao ministério da palavra. Cada um de nós, para aquilo que Deus tem colocado à nossa frente, devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, dar os passos que podemos dar e confiar que Deus estará suprindo, que Deus estará nos fazendo seguir adiante, mesmo quando dificuldades surgem, mas Deus é que vai nos suprir do necessário para que sigamos, prossigamos e tenhamos a vitória no final. Nesta noite, rogamos bênçãos de Deus sobre o ministério de pastor Nelson. Rogamos bênçãos de Deus sobre a vida de cada um dos que aqui estão.
para que a vontade de Deus se cumpra na vida de cada um. Gideão era uma pessoa comum como qualquer de nós, mas Deus tinha um chamado na vida de Gideão. Gideão viveu aproximadamente 3.200 anos atrás, 3.300 anos atrás. E nós sabemos a história de Gideão até hoje. Aquilo que nós fazemos para Deus tem resultado, que pode ser resultado de eternidade. Que Deus use a cada um de nós e que possamos fazer daquela música que foi cantada há pouco, que o chamado de Deus possa ser ouvido e atendido da maneira como Ele tem para cada um de nós. Amém. Que Deus nos abençoe nesse propósito.